no julgamento do Jair Bolsonaro e do povo do 8 de janeiro de 2023, Luiz Fux acaba subjetivamente comprovando que o culpado por aquela baderna, aquela invasão que houve no 8 de janeiro, que não é trama de golpe, coisa nenhuma, e, inclusive o voto do Fux, né, contra a anulação desse a favor, né, da anulação desse processo, ou contra esse processo, da maneira que se dá, né, todo errado, do começo ao fim, deveria já ter sido anulado faz tempo. Ele vai fazer uma fala, vou mostrar para vocês aqui, em que ele, não é explicitamente, mas implicitamente ele vai colocar a culpa no governo Lula do 8 de janeiro. A culpa não foi do Bolsonaro e ele explica por quê. O Bolsonaro passou o poder, apesar dele não ter passado a faixa, né, mas todas as coisas que são juridicamente obrigação de fazer após ter perdido a eleição, ele fez. Trocou generais, foi lá, falou com o Alckmin e tudo, né, e ele reconheceu, né, querendo ou não, ele teve que reconhecer a vitória do Lula, entre aspas, né? Tudo que juridicamente ele tinha que fazer para passar pelos meios legais, ele passou de forma democrática dentro das 4 linhas da Constituição. E ele já tinha saído do poder quando ocorreu aquela invasão, ou seja, claramente ele diz no voto dele que a omissão foi do governo que então estava no poder, ou seja, o governo Lula que estava no poder, ele que tinha que ter evitado aquela baderna. Vamos ver o voto do Luiz Fux. Ainda analisar se é possível configuração desses crimes a partir de uma conduta omissiva, porque há uma afirmação de omissão. Sendo certo que a redação dos artigos não contempla a modalidade omissiva. O governo não se omitiu, por quê? Porque ele não era... Então, da incidência do artigo 13... Bolsonaro não era o presidente em 8 de janeiro de 2023. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas não está na lei, não está previsto. Mas pode-se interpretar que a omissão dessa forma traz incidência da norma sancionadora quando qualificada pelo dever de agir, pela possibilidade efetiva de evitar o resultado. Naturalmente, existe ainda o elemento subjetivo consistente do dolo, que demanda a consciência sobre o dever e o poder de agir. Bem assim, a vontade deliberada de comportar-se omissivamente para produzir o resultado. Quer dizer, o Bolsonaro não tinha como agir para dar o golpe, porque ele já tinha saído do poder, e ele não tinha como evitar o golpe. Por quê? O golpe não, né? A baderna, a invasão, lá, tudo que foi, depredação do patrimônio, invasão do patrimônio público, porque ele não era o governo que estava eleito, quem era o Lula. A obrigação de impedir a invasão dos prédios dos 3 poderes era do governo Lula e não do Bolsonaro. O Bolsonaro não estava mais no poder. Você sabe que o querer do agente se manifesta no mundo exterior, que a deliberação de vontade suceda um comportamento real e efetivo do agente. E é essa manifestação externa de vontade, esse comportamento real do sujeito, deve produzir resultado. Mais uma vez eu estou citando aqui a parte geral de Aníbal Bruno. Esse impróprio de que se cogita... O crime omissivo impróprio. Demanda, então, em primeiro lugar, a existência de uma posição de garante. Uma posição de garante. Tem de ter o dever, porque está numa posição de garante. Ele tinha que garantir que não acontecesse. Não era o Bolsonaro, era o Lula que tinha que impedir. A abolição do Estado Democrático. A efetiva possibilidade de evitá-lo. E o dolo de alcançar o resultado como decorrência da omissão. Relativamente ao primeiro aspecto, o jurista Hans Welsel, que relativamente ao primeiro aspecto, o jurista Hans Welsel, que tratou da ação finalística, ele ressalta ser decisiva a posição de garante do autor. Esse autor que é acusado tem de ter a posição de garante, que o coloca no permanente desenrolar da vida social, desde o início em relação estreita e especial de deveres para salvaguardar o bem jurídico. Quanto ao segundo e ao terceiro aspectos, a doutrina nota que o bem jurídico exposto a perigo deve estar sob controle pessoal do omitente, ou seja, sob sua guarda direta e imediata. Essa deve ser a sua posição. Então, quando o povo invadiu 8 de janeiro,
era o Bolsonaro que estava sob a guarda da defesa do Estado, da defesa da ordem, assim por diante. Não era, ele já tinha saído. Ah, mas ele tramou, ele incentivou. Ele não estava no Brasil. Ele fez uma manifestação no dia 22 de novembro, aliás, no dia... Acho que foi dia 22, no dia 2 de novembro de 2022, ele falou que as manifestações eram bem-vindas desde que ordeiras e que nossos métodos não fossem igual da esquerda, que invade o patrimônio, que depede o patrimônio, que nós devíamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição, sem invadir, sem impedir o direito de ir e vir. Isso é público, é o vídeo que o Bolsonaro fez deixando o poder. Então, 8 de janeiro, quando o povo invadiu, o Bolsonaro não tem nada a ver com aquela invasão. Como é que ele pode ser culpado por algo que as pessoas fizeram naquele dia? É um absurdo, irmãos. Não bastando a possibilidade genérica de salvamento. Um guarda-vidas tem o dever de salvar a vida de uma pessoa que está se afogando. Mas uma pessoa que está frequentando a praia, que não sabe nadar, até aquele ponto não tem obrigação de garantir a vida de ninguém. Não está aqui no exemplo, como uma digressão que, sob a inspiração das lições de Aníbal Bruno, cheguei. Afirma também ser necessária para a punição do omitente a demonstração de que o resultado não teria ocorrido caso esse sujeito houvesse agido conforme o seu dever de cuidado. É de se perguntar quando é que isso aconteceu. Olá, quem era que tinha o dever de garantir que isso não acontecesse? Flávio Dino? O Lula? Não, e Bolsonaro. Prossegue já o professor Luiz. Será necessário, ademais, que a existência ou integridade do bem jurídico cujo perigo se criou permaneça efetivamente sob a guarda do omitente, sob seu controle pessoal. Era ele que estava no governo? Ele que estava salvaguardando o comportamento do povo? Não, ele não teve controle direto das ações, nem indiretamente, porque ele já tinha passado o governo e o Lula já estava governando. O Luiz Fux destruiu o argumento falacioso desse juizinho chamado Alexandre de Moraes e dessa esquerda maldita, que não importa o direito, importa que condene esse cara, porque a gente não gosta dele, da direita, dos evangélicos, então o direito joga fora. Só que aí está um juiz de garantia, um juiz verdadeiro, que destruiu todo o argumento da PGR e do Alexandre de Moraes. Vamos dar continuidade aqui. Os crimes como tipos de resultado. Por fim, junto à capacidade de realização devida nos crimes homicídios impróprios, é preciso que o autor tivesse podido evitar o resultado caso tivesse praticado a conduta exigida. Tal poder estará ausente quando a ação positiva requerida em nada serviria para evitar o resultado, porquanto o réu não detenha o controle e o poder de garante. Esses ensinamentos encontram eco na doutrina. Então, irmãos, eu vou dar continuidade aqui, mas não foi só isso que o Luiz Fux falou. Ele destruiu totalmente, com argumentos técnicos, uma pessoa que é altamente gabaritada, não é o Denis falando, não é um blogueiro da internet, não é não. Ouça a continuação só dessa passagem aqui, mas depois, se vocês forem ver, depois eu vou fazer cortes aí de tudo que ele falou. Brasileira, cito aqui Aníbal Bruno, que ressalta o dever jurídico imposto ao omitente e que esse dever precisa ter caráter jurídico para atrair a sanção penal, não sendo suficiente obrigações meramente morais, não são as expectativas protocolares. Diz ele, esse dever que cabia ao omitente cumprir, há de ser um dever jurídico e não um dever moral. Heleno Fragoso arremata: a omissão pressupõe a existência de norma que imponha a ação omitida. Tem que ter uma norma. Num crime, se na lei, num crime, numa pena se não elege. Se não tem lei, não tem crime. O que diz o professor Heleno Fragoso? A omissão pressupõe a existência de norma que imponha a ação omitida. Lições de Direito Penal, parte geral. 2003, página 282, 286. No que tange a possibilidade de evitar o perigo ou dano, pressuposto indispensável à punição de comportamento omisso, deve-se demonstrar que a ação devida era necessária e suficiente para impedir o evento danoso. Para se aferir da causalidade da omissão, deve ser formulada a seguinte pergunta: teria sido impedido pela ação omitida o evento subsequente?
Se afirmativa a resposta, a omissão é causal em relação ao evento. Essa indagação, que o professor e filósofo Martin Heidegger diz que quando se pergunta já se sabe a resposta, foi feita pela genialidade dos professores Heleno Fragoso e Nelson Hungria nos seus comentários ao Código Penal. Essas premissas são relevantíssimas, considerando-se que a acusação imputa a pessoas que não tinham mais o dever de garante uma omissão qualificada. Vou voltar aqui porque entrou uma propaganda, tá? Me atrapalhou. Então ele está falando que o Bolsonaro não tinha o direito de garantir a ordem, ele não tinha mais poder na mão dele de fazer o que o povo não invadisse lá, ele nem estava aqui, ele não fez nenhum discurso inflamando, nenhuma... Não, pelo contrário, o discurso dele foi para não invadir. Veja de novo mais um pedacinho, eu vou voltar aqui, vocês dão uma olhada aí. Suficiente para impedir o evento danoso. Para se aferir da causalidade da omissão, deve ser formulada a seguinte pergunta: teria sido impedido pela ação omitida o evento subsequente? Se afirmativa a resposta, a omissão é causal em relação ao evento. Essa indagação, que o professor e filósofo Martin Heidegger diz que quando se pergunta aqui, já se sabe a resposta, foi feita pela genialidade dos professores. Olha o que o PGR fez. Olha a falsidade do PGR, atribuindo a acusação contra o Bolsonaro de não ter impedido ou ter sido culpado pela invasão. São relevantíssimas. Agora ele vai explicar isso. Considerando-se que a acusação imputa a pessoas que não tinham mais o dever de garantir. A Bolsonaro não tinha mais dever. Uma omissão qualificada. Como ele se omitiu? Que se não podia impedir a ruptura democrática. Todavia, os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime e homicídio impróprio não foram adequadamente demonstrados. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que o réu estaria na posição de garante porque, como chefe de Estado, possuiu papel fundamental na preservação da ordem e na contenção de discursos e ações extremistas, notadamente quando estas adivinham diretamente seus apoiadores. Imputa ao réu negligência. Todavia, os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime e homicídio impróprio não foram adequadamente demonstrados. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que o réu estaria na posição de garante porque, como chefe de Estado, possuiu papel fundamental na preservação da ordem e na contenção de discursos e ações extremistas, notadamente quando estas adivinham diretamente seus apoiadores. Em outro trecho, imputa ao réu negligência, fundamentada na sua posição de autoridade, não apenas tendo deixado de prevenir a ampliação da violência, mas contribuiu ativamente para a crise de institucionalidade. Com a devida vênia, talvez por minha limitação, não compreendi essa narrativa. Porquanto o denunciado não ocupava mais a posição de chefe de Estado em 11 de janeiro de 2023, data dos atos de vandalismo praticados por terceiros da Praça dos Três Poderes, de modo que a sua suposta posição de garante não poderia decorrer do cargo. O Brasil é uma piada. Também não é admissível deduzir posição de garante como decorrência do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê a responsabilização daquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Embora não faça alusão a esse dispositivo, o que por si só já é problemático na minha pequena compreensão, considerando o princípio acusatório, o parquê, com a devida vênia, sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social que culminaram nas manifestações violentas. Isso é a PGR que falou, na não é? Há uma falha argumentativa nessa parte da acusação. Olha aí, falha a argumentação. Pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão simplesmente a invocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara, é só um com a protocolo. suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos. Não houve sequer preocupação de especificar quais ações concretas o réu tinha o dever de adotar.
nem se demonstrou como esses comportamentos juridicamente exigidos seriam necessários e suficientes. Olha só, ele está falando, o PGR não consegue comprovar, porque não tem nada no Código Penal, nas leis, que obriguem que o Bolsonaro, quando sair do poder, tinha que fazer um pronunciamento, olha, saiam dos quartéis, vão embora para casa de vocês. Ele não tinha mais obrigação nenhuma, ele não era o presidente. Quem tinha obrigação de tirar as pessoas dos quartéis era o Lula, ele não fez, um negligente. Isso é omissão, ele se omitiu, isso é um crime, isso é omissão de fazer algo que você poderia fazer, ele prevaricou, é isso, o crime é do Lula. Para impedir o vandalismo de 2023. Que ele não era mais presidente. Tampouco se alegou o indispensável dolo consistir da consciência e na previsibilidade do advento dos episódios de 8 de janeiro de 2023, que deveriam estar sob o controle pessoal do omitente para admitir-se a sua responsabilização. Ele não tinha controle de nada. Longe disso, me parece, o parágrafo do Ministério Público, uma vaga e hipotética omissão perante o risco de descontrole, sustentando de forma genérica o seguinte: excluem-se as contribuições da organização criminosa e 8 de janeiro não teria sequer sido cogitado. Pretende-se, assim, uma punição pelo que a doutrina penal denominou de possibilidade genérica de salvamento, algo vedado pelo ordenamento penal. Vedado, não existe. A propósito, são muito pertinentes observações, principalmente aquelas feitas por estudiosos dos movimentos militares. O Fux vai falar como é que eles podem ter abolido violentamente o Estado Democrático de Direito de forma armada se não tinha arma, se não tinha militar a favor deles, né? Então assim, mas aqui eu estou me frisando na omissão. Como que o Bolsonaro se omitiu? Se quem era o que estava com o aparelho, com o Estado na mão, era o Lula. Quem omitiu aqui? Quem cometeu prevaricação? O Lula. E o que está acontecendo com o Lula? Nada. Por isso que a anistia é o único remédio, que vai perdoar tanto o governo Lula, tanto esses ministros, né, que estão cometendo essas injustiças, essas violações de direitos humanos, principalmente esse violador de direito humano, o cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, né, quanto os demais que cometeram o crime. E até os que já cometeram algum crime de invasão e depredação, o Fux fala, o máximo, a pena máxima é 3 anos, no mínimo de 6, no máximo de 3 anos, as pessoas já pagaram o que devia faz tempo. E o Bolsonaro nada tem a ver com trama nenhuma. Então assim, isso é uma falácia, é uma vergonha. Você que defende que é justo o que está acontecendo, simplesmente que você tem um nojo estético do Bolsonaro, que você não gosta das falas dele, você é um hipócrita, você é uma pessoa má de coração, porque não é justo o que está acontecendo. Aí está um juiz de direito, de garantia, né? Um juiz falando aí do Supremo Tribunal que por ele anularia tudo isso, porque teria que ser anulado, né? Isso vai ser anulado, a história vai ser revista e a justiça vai ser feita. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha para que a verdade chegue a mais pessoas.